Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais notícias sobre o Vasco da Gama, bastidores, vamos atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco, esquecer agora porra de seleção brasileira, eu quero que a CBF vá pra casa do caralho, vamos falar do Vasco, que é o que nos interessa. Antes, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal, segue as redes sociais, lá no TikTok e no Instagram, @Vascaíno do Cerrado, e vamos partir para a notícia de cara. Segunda-feira tem reapresentação do elenco do Vasco, nós vamos ver quem é que vai se reapresentar. A gente tem muitas dúvidas, principalmente aí com relação ao Alex Teixeira, que recebeu uma proposta de renovação de 1 ano e não respondeu. A gente sabe que ele vem sendo sondado pelo Cruzeiro e outros times, inclusive no Brasil. Não se sabe se o Alex Teixeira fica no Vasco. Outro que é uma dúvida também é o Nenê, que recebeu uma proposta de 4 meses e trabalhar na base do Vasco, né? Eu também não sei se o Nenê se representa na segunda-feira. O que tem de fato é que os jogadores, os jovens jogadores do Vasco, devem se representar, né? O Figueiredo, o Egnaldo, enfim, o que ficou dos que não saíram. O Edmar deve estar lá segunda-feira. O Edmar vai se representar na segunda-feira. O Anderson Conceição, os goleiros House, que é o que tem contrato, né? O Thiago Rodrigues saiu. Enfim, vamos ver quem é que vai ter de time no CT do Vasco na segunda. E na segunda, às 11h30, tem a coletiva de apresentação do técnico Maurício Barbieri. Então tá aí, vou começar aí as movimentações com relação a campo e bola na segunda-feira, lá direto do CT do Almirante. Aí a gente vem aqui com as informações sobre tudo que rolou nessa apresentação e na coletiva. Bom, um site chamado Encancha diz que o auxiliar técnico Maldonado, que ele é o auxiliar técnico do Maurício Barbieri, que é chileno, né, ele vai tentar recuperar o chileno Carlos Palacio. Vou trazer o trecho da publicação do site, né, que eu fiz ali a tradução. Tá aqui, ó: Maldonado comandará Carlos Palacio no Vasco da Gama. Além de fazer boa campanha na primeira divisão do Brasileiro, Maldonado também terá a missão de conseguir levantar a joia, entre aspas, né, que não teve a melhor passagem de ano no Vasco da Gama, não sendo protagonista e somando poucos minutos, pelo que se vislumbrava uma saída no horizonte. Mas a hipótese do Colo-Colo, que era mais próxima, foi descartada. Na campanha de 2022, um meia de 22 anos, disputou 24 jogos com o elenco carioca, instância em que marcou uma única vez, né, sem registrar classificações. Então tá aí a situação do auxiliar técnico Maldonado, que vai tentar recuperar aí a carreira do Carlos Palacio. Agora vamos partir para uma próxima. Eu vou trazer aqui um trecho de uma live que eu vi do Bora pro Racha Vozão, lá falando sobre o Ceará. E eles estavam ali conversando sobre a situação do Vina, porque foi falado ontem, foi falado que o Vina foi oferecido ao Vasco, né? Aí eles vão explicar a situação do Vina. O Vina tem um salário de 300 mil reais no Ceará. Impossível ficar com o Vina lá com um salário desse. Inclusive, na cláusula de contrato do Vina, ela traria um aumento de salário para quase 500 mil reais por mês se o Ceará conseguisse alcançar algumas metas. Claro que não alcançou, porque caiu para a segunda divisão. Para o jogador ficar, ele vai ter que ter uma readequação salarial. E eles acreditam que é muito difícil o Vina fazer isso. Acham o Vina um excelente jogador, tem ali uma situação ruim com a torcida, porque o Vina de 2022 não agradou, né? Eles são muito descontentes com a temporada do jogador. Então vou deixar aí um panorama pela ótica de quem vive o dia a dia lá do Vina no Ceará, e aí você vai deixar seu comentário se você acha que o Vina seria uma boa para o Vasco. Eu vi ali muita opinião diversa, né? Tipo assim, muito equilibrado. Uma galera que não compensa, outros não, é um bom jogador, então vou deixar aí para você ver. Vendo aqui até o chat, né, respondendo positivamente em relação a isso, muita gente falando isso. O Vina, ele sai com a relação desgastada com o torcedor, mas muita gente tá nessa linha aqui, ó. O Rafael Oliveira, se ele fica, ele teria respeito da torcida. Misael Alves, Vina fazer a história que ele falava que queria fazer, era trazer o Vozão de volta pra Série A. Então, no final das contas, né, por mais que a relação torcida e Vina esteja estremecida, a gente esteja chateado, né, com ele, o torcedor do Ceará, de forma geral, está chateado com o Vina pela temporada 2022, mas se ele
Cara, isso é uma hipótese, assim, que a gente tá jogando no ar, né? Sabendo da qualidade do jogador, sabendo que ele é um cara fora da curva para uma Série B, se ele tá com vontade, motivação, se ele quer ser ídolo desse clube, se ele quer voltar pra Série A junto com o Ceará, e ele dá tudo de si, irmão, ele deita com facilidade numa Série B. Seria, assim, um jogador essencial pra retomada do Ceará pro ano que vem. Então, se ele decide um negócio desse, cara, a torcida abraça. A torcida acha que, beleza, Vina, esse ano a gente tá chateado com você, mas essa tua atitude aí, a gente vai dar mais um voto de confiança, porque no fundo, a galera tem ainda aquele sentimento de que é um cara que teve umas temporadas muito boas, que é um cara que sabe jogar muito bem, é um cara que é fora da curva. Ele é um cara talentosíssimo, né? E é uma referência técnica ainda desse elenco, já que ele não saiu, ainda é uma referência técnica do elenco do Ceará. Então, vamos ver, né? É aguardar pra saber se isso vai acontecer. Acho muito improvável, né? Não acredito. Se isso acontecer, eu mesmo sou o primeiro a dizer, cara, que legal, né? Por mais que ele tenha bloqueado a gente no Instagram, eu vou torcer muito, né? Se ele tivesse essa atitude, eu diria, cara, tá aí, eu tô fechado com o Vina, por mais que ele esteja chateado com a gente, eu tô fechado com ele. Caso ele tomasse essa atitude, assim, de readequar o salário pra jogar na Série B, jogar com vontade, jogar com seriedade, pra gente voltar pra Série A ano que vem, né? Mas a gente tá talvez sonhando aqui, né, Klaus? Acho que é assim. Bom, agora vamos falar do mercado da bola, né? O atacante americano que joga no Puebla do México passou a seguir no Instagram o Vasco e o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri tá seguindo o cara também. O nome dele é Josi Altidori. Ele tem 33 anos, 1,85 m, é centroavante, acho que passou por vários times aí, inclusive no Vídea Real, né, em 2011, muito tempo atrás. Dizem que é um dos 3 maiores atacantes aí dos Estados Unidos, né, um jogador que tem, você vê pelas fotos aí, um cara que parece ter vigor físico, um cara bem forte mesmo, e dizem que é um dos 3 melhores ou maiores atacantes aí norte-americano. O detalhe é que o contrato dele vence agora, dia 31 de dezembro, e ele seria mais um desses jogadores aí a sair ou vir para o Vasco no 0800, de graça. Vamos esperar para ver se realmente isso vai acontecer. Já tem gente falando aí, porque o mercado da sondagem, as especulações, ela já cai matando em cima. Já tem gente falando que há um acordo já entre Vasco e o atacante, e o salário dele vai girar em torno de R$700 mil por mês aqui no Vasco da Gama. Vamos aguardar para ver então se esse centroavante vai chegar no Vasco. Para finalizar o vídeo, eu fiquei devendo na sexta um trecho lá da entrevista do Wellington Campos com o Jorge Salgado. Já deve ter rodado por aí, se você não viu, você vai ver agora, onde ele quase deixou ali escapar o valor do orçamento que a 777 vai ter aí para o Vasco em 2023, abaixo de R$500 mil, é o que ele falou, um pouquinho abaixo de R$500 mil. É claro que a gente espera uma coisa em torno de R$500 mil, R$600 mil, porque se você for contar cota de televisão, vai para 120 milhões, se você for contar a venda de jogador, que aí você passa dos 200 tranquilo, patrocinador, se você for contar o que o Vasco já deve receber, vai girar aí em torno de 200 a 300 milhões de reais. E aí tem o aporte da 777, que seria os 200 milhões desse ano, mais o que sobrou do ano passado. Então tinha que passar dos R$500 mil, sim, o orçamento para 2023. E não é lá essas coisas não, do Flamengo, que falaram que ia igualar, é acima de 1 bilhão, aí você tem ali um top 3 com o Atlético Mineiro, acho que na casa dos 800, o Corinthians 600, enfim. O Vasco ainda não vai ficar ali entre os 5 maiores orçamentos de 2023, precisamos ver o que vai vir de contratação e o que realmente vão armar para esse time em 2023. Vou deixar aí para finalizar, te agradecer a audiência, a paciência, curte o vídeo, compartilha. Esperamos um time competitivo, senão a gente vai continuar cobrando. Grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas. SAF, parceria, está indo legal, o senhor está, depois de toda aquela dificuldade de subir, de voltar à Série A? A parceria está andando muito bem, a gente teve a primeira reunião de conselho de administração, a reunião transcorreu de maneira bastante amistosa, foi muito boa, muito proveitosa, e eu quero dizer para os vascaínos que a gente está promovendo uma mudança bastante importante para o Vasco para os próximos anos. A gente arrumou o Vasco financeiramente, trouxemos o Vasco de volta à primeira divisão, temos um parceiro muito forte, a gente está muito otimista com o Vasco. Esse que é o detalhe, porque o torcedor ele quer as coisas de imediato, contratação, técnico, tudo, mas é tudo com o pé no chão, principalmente se tratando de empresa, e o senhor é um empresário vitorioso. O que o senhor conquistou na sua vida, com a sua empresa, não foi de um dia para o outro. Exatamente, quer dizer, a nossa visão, a visão da nossa parceria com a 777 é uma visão de médio e longo prazo. Os resultados certamente vão acontecer.
Agora, eu preciso ter um pouco de paciência. A gente não pode prometer o céu de imediato. Isso é um processo. E a gente está iniciando esse processo com a volta à primeira divisão. Vamos ter um orçamento bem mais robusto esse ano. Vamos ter um time mais qualificado. E nos próximos anos, sem dúvida, a tendência é só melhorar. Se eu falar no orçamento de meio bilhão de reais, eu estou falando bobagem, presidente? É um pouco menos. 400? Eu não posso É que falar agora é uma sobre empresa. Números. Eu não posso falar sobre números, até por conta de ética, né? E confidencialidade, né? Mas a gente vai ter um orçamento de série A, tá? Um orçamento para competir de igual para igual. Talvez a gente não... Eu acho que a gente vai ter uma boa performance esse ano. E geralmente todo mundo quer trazer a meninada para se juntar a quem já tem experiência. O Vasco parte de uma ótima meninada para encorpar o grupo. Exatamente. A gente leva uma vantagem agora para o próximo ano, porque a gente já tem uma certa base, principalmente dessa garotada, né? Eu estou falando do Egnaldo, estou falando do Marlon, do Andrei, Peck, Figueiredo, jogadores revelados e que já passaram por um campeonato muito difícil. Então, esses jogadores já adquiriram experiência, são muito jovens e com as novas contratações, acho que vai ser muito bom para o Vasco. Foi bom te ver. Obrigado, Valeu. presidente. Obrigado a você, Wellington.